Voltei agora para fazer a orientação da atividade extraclasse. Então fica ligado aí comigo, depois a gente faz a revisão. Então acompanha comigo aí no slide qual que é a proposta da atividade extraclasse. Então na atividade extraclasse nós vamos falar sobre o projeto Mexa-se. Então é um momento que você vai registrar tudo que você fez ao longo das aulas práticas de educação física. Qual que é o objetivo, né? Mobilizar e estimular a participação do estudante em práticas corporais diversificadas. E aí, para o projeto Mexa-se, que é a nossa atividade extraclasse, nós temos aqui 4 etapas que você vai seguir. A primeira etapa é o planejamento. E aí, como que você fez esse planejamento? Ao longo das nossas aulas, nós tivemos o momento Mexa-se nas aulas. Agora, você vai escolher qual atividade do Mexa-se de todas as aulas da unidade 1 e da unidade 2 você vai registrar, pode produzir um vídeo, pode produzir fotos para mostrar para a gente como atividade extraclasse. É importante também você fazer a avaliação, né, dessas atividades, fazer um depoimento, dizer pra gente como que foi a experiência, se você envolveu família, envolveu amigos, professores presenciais participaram, conta pra gente. E aí nós temos também o que é importante nesse momento, que você considere a realidade da escola, então toda a seleção ela vai ser pautada na realidade e na necessidade. Você tem que escolher no mínimo, e olha, anota aí, no mínimo 4 atividades, de todos os mexes que nós fizemos, no mínimo 4, em relação à unidade 1 e à unidade 2. Você pode utilizar fotos, vídeos, desenhos, caricaturas para fazer esse registro. Então, capricha no registro. Se você for fazer práticas corporais, exercício, esporte, atenta em relação à intensidade, à duração, para que seja de uma forma prazerosa. E aí, quais são as atividades que você pode realizar? Eu posso fazer aí jogos de xadrez, dama, trilha ecológica, atividades domésticas, atividades de locamento, atividades no campo, vou falar da dança, do ciclismo, da corrida, caminhada e muitos outros aqui. Então, nesse ponto aqui, a gente consegue visualizar tudo que você vai fazer no Mexa-se. Então, vem aqui comigo agora. O que você vai fazer? Você vai caprichar para fazer essa atividade extraclasse muito boa. Eu vou pedir agora para tirar o slide, porque agora vai chegar a hora da nossa revisão. E aí, vou fazer a revisão e na revisão, pós-revisão, né, eu faço com vocês o nosso Mexa-se. Vamos lá então para revisar a aula? Acompanhem comigo. O que nós vimos nessa aula de hoje? Nós falamos sobre as tribos urbanas e suas manifestações nas práticas corporais. O que foi estudado? Nós falamos dos sentidos e significados das tribos urbanas, falamos das características das tribos urbanas, quais são os tipos e práticas, e aí nós vimos muitos tipos e práticas nas tribos urbanas e fizemos as associações com a questão da adolescência. Por que a gente traz essa temática para você que é jovem, para você que está aí iniciando? Por que é importante você refletir um pouco sobre a tribo? E aí nós temos algumas especificidades. As tribos são grupos de pessoas que se unem com base em interesses em comum, né? Tem hábitos, tem ideias, tem maneiras de vestir ou mesmo gosto musical semelhante. Então a gente consegue muito facilmente identificar uma tribo. Tem outras características? Temos outras características. Então a gente consegue identificar uma tribo pela sua sensação de pertencimento, sobre a questão da coletividade, elas vão ter uma estética própria e também vão ser muito diversas, né? Vai ter uma diversidade muito grande nesse contexto das tribos. Eu consigo identificar também a partir do compartilhamento de códigos, e aí eu vou considerar gírias, jargões, músicas, pautas comportamentais. Vou falar também dos elementos estéticos que são muito marcantes
para a gente identificar uma tribo. Vai estar associado ao vestir, ao adornar, ao expressar-se por meio do corpo. E nós temos também as práticas sociais, né? Então, essas tribos, elas têm um cunho social muito forte. E aí vai estar associado ao comportamento político, também às formas de lazer e até mesmo as formas de circulação e apropriação dentro do espaço urbano. A gente também viu inúmeros exemplos de tribos, né? Para você poder perceber a diversidade dessas tribos quando a gente fala nesse contexto. Então, agora vem aqui comigo. Nós vamos para a atividade sala. Quando a gente voltar, primeiro momento, professora Elisângela, faz o mexa-se com vocês e aí depois a gente vai fazer a correção. Então vai lá, capricha na atividade sala e já fica no ensaio para o nosso mexa-se. Até já! E estou de volta já no cenário do Mexa-se para dizer para você, aluno da mediação, professora Dani já foi, porque se ela tivesse aqui eu ia colocar ela para desfilar para vocês agora, para ela se desfilar aqui, porque ela disse que foi roqueira, né? Então, professora, venha cá, desfile para gente. Então, o nosso Mexa-se, ele vai ser um desfile. E ó, capricha aí porque eu quero ver como que vai ser esse desfile. Eu tô curiosa para saber qual que é a sua tribo. Então agora vamos ver como que isso vai ser? Acompanha comigo aí no slide. Então a proposta do Mexa-se é que você faça um desfile temático. E esse desfile vai ser sobre as tribos urbanas. Como que você vai fazer isso? Então aqui eu tenho 4 passos para que você possa realizar esse desfile. Então eu quero ver qual a escola, qual o professor presencial que vai arrasar nesse desfile aí e a gente quer comentar no grupo sobre esse desfile. Então capricha e manda pra gente. Primeiro passo, você vai estar em grupo ou individual. Você vai escolher os tipos de tribo e aí capricha no teu processo criativo, escolhe, se caracteriza. Então, no segundo passo, você vai caracterizar bem mesmo, pensar lá nos elementos estéticos, na forma de vestir, capricha nessa caracterização, escolhe um modelo, alguém que vai representar aquela tribo. Você vai explorar muito a sua criatividade, capricha, faz um vídeo bem legal e manda pra gente. Você pode optar por fazer uma tribo mais pautada no estilo de vida ou hábitos de vida, ou você pode trazer uma tribo mais esportiva, a tribo do skate, a tribo do hip hop, a tribo do basquete de rua, a tribo das práticas dos esportes coletivos, pode também fazer na atividade física. Eu só quero ver como que vai ficar. Agora eu vou pedir para tirar o slide porque nós vamos para a nossa atividade de correção. E aí dentro da nossa atividade de correção, a gente trouxe algumas questõezinhas, né, para você poder resolver. Tenho certeza que você fez aí de olho fechado, porque a aula com a professora Dani foi muito legal, né? Muito legal trazer sociologia aqui para conversar com a educação física, uma temática que é nova na mediação, primeira aula na mediação tecnológica sobre tribos urbanas e a gente conseguir trazer essa reflexão social. Você percebeu que falar de tribo é uma coisa muito social, né? É uma pauta muito social. Então vamos lá para a correção? Acompanha comigo aí. Então nós temos de olho a primeira questão. Então vamos lá. Sobre as tribos urbanas, é correto afirmar: a tribo urbana caracterizada pela ostentação, que se identifica com as letras da música e utiliza acessórios como correntes de ouro, roupas de marca, famosas, diz respeito a. Então aqui eu trago um contexto que eu digo assim, é uma tribo urbana, ela tem ostentação, ela gosta de ostentar, ela usa muitos acessórios como corrente de ouro, roupas de marcas. Que tribo que é essa? Aí você olha assim e diz assim, será o skatista? Será os emos? Será os funkeiros? Será os hippies? Será os geeks? Qual que é a tribo? Se você prestou atenção na aula, você vai ver que são os funkeiros. Então, eles têm um estilo
peculiar, né? Um estilo peculiar de roupas de marcas, correntes de ouro. Então a gente já consegue identificar ali o tipo de tribo urbana. Vamos para a questão 2. Na questão 2, fala assim: sabendo que as tribos são formadas pelos laços de identificação ou características que os indivíduos de determinado grupo compartilham, então são características em comuns, interesses em comuns. Avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos 3 afirmativas. A primeira afirmativa diz assim: a tribo urbana representa formas de ser e estar. Olha que legal. Eu sou e eu estou. E aí isso é típico do mundo globalizado. Vamos analisar a segunda. Os vínculos comunitários perduram de forma independente, aqui nós temos uma palavrinha, independente ao interesse pela atividade da tribo. Aqui a gente já consegue identificar que esse fator aqui, essa palavra, né, independente, ela já consegue dizer que essa alternativa não está correta. Por quê? Porque o que mais a gente falou na aula foi do interesse em comum, desses vínculos comunitários, desse caminho alternativo, ele está pautado no interesse comum. Então a gente já consegue saber que essa daqui não está correta. Vamos analisar 3. As tribos representam um importante contexto socioafetivo alternativo para grupos e sociedades. Perfeito! Essa daqui é justamente o que a gente falou. É um contexto socioafetivo alternativo para grupos e sociedades. Perfeito! E a primeira, eu falo do ser e do estar, como sendo parte desse mundo globalizado. E a professora Dani pontuou muito bem quando a gente fala do sistema capitalista, né? Do sistema econômico capitalista. Então a gente consegue aqui associar que as duas estão verdadeiras, né? Então qual que é a nossa resposta? A gente tem aqui a 1 e a 3 como resposta correta. Vamos analisar a questão 3 agora. Considerando que as tribos urbanas podem ser classificadas como grupos de pessoas que se unem com base em interesses em comum, hábitos, ideias similares, maneiras de se vestir ou mesmo gosto musical semelhante, é correto afirmar que... Então vamos analisar. Aqui eu quero que é verdadeiro. Então vamos analisar as 5 afirmativas. A diversidade e o pertencimento na tribo urbana é representado na vestimenta e acessórios. Aqui eu estou dizendo que é diverso, tem diversidade pelo acessório. E estou dizendo que tem pertencimento pelo acessório. E, na verdade, quando a gente fala de acessórios, de vestimentas, a gente está falando apenas de uma característica, que são os elementos estéticos, são a estética própria. Então, eu não estou associando a diversidade ao pensamento. Aliás, a diversidade é o pertencimento. Então, essa daqui é falsa. Vamos analisar B. A diversidade reflete a privação do direito. Então, aqui eu estou dizendo que é uma privação do direito à liberdade de expressão nas tribos. E, na verdade, é o contrário, né? Eu trago essa diversidade no contexto de liberdade. Então, eu já consigo também dizer que essa é falsa. Vamos analisar C. O sentimento de pertencimento reflete a busca e o desejo de fazer parte de algo, para não ficar isolado do mundo. Olha que interessante. O sentimento de pertencimento, olha que legal, vai refletir justamente esse desejo, a busca, para que você não fique isolado. Eu gostei muito dessa, mas eu não vou dizer nada, vou ficar calada. Vamos para D? Vamos analisar D? A coletividade diz respeito aos interesses individuais. Até contraditório, né? Se o aluno da mediação piscou,
Se ele piscou na aula, você disse assim, professora, deu uma piscadinha, eu não prestei atenção, ele já vai conseguir perceber que quando eu falo de coletivo, eu falo do coletivo e aqui eu trago individual, então eu já consigo eliminar essa questão, mesmo se eu não tiver assistido a aula. Essa daqui a professora deu de graça para vocês, então tá falsa também. Vamos analisar aí. Um grupo com senso de coletividade pensa primeiramente nos interesses individuais e depois no coletivo. Poxa vida, professora, a senhora deu de graça essa daqui também? Então vem aqui comigo. Percebeu que a D e a E não tem nada a ver, né? Que quando a gente fala do coletivo, a gente vai falar de uma pauta, vai falar de um comportamento, vai falar de interesses em comuns e não o interesse de um só. É o interesse de um grupo. Então, qual que é a nossa resposta correta? A C. Fechou aí o gabarito? Fechou, com certeza, né? Vamos agora para a nossa última questão. Acompanhe aí comigo. Aí nós temos na questão 4. Questão 4 é uma questão aberta. Então, vamos lá. No Brasil e no mundo, são muitos os exemplos de tribos. E por conta da globalização, esse número pode crescer ainda mais. Em razão disso, é importante sabermos reconhecer os tipos e especificidades das tribos urbanas. Então, qual que é o comando? A partir do texto, descreva as principais características que contribuem para o reconhecimento das práticas e a imagem social de cada tribo. Então vejam bem, vem aqui comigo para a gente fechar o raciocínio. Então vejam bem, aqui a professora Elisângela vai dar uma chave de resposta para você. Então é importante você entender que não é a resposta, não. É um parâmetro para que você saiba se você está no caminho certo. O que eu quero? Que você capriche no texto, que você construa isso de uma forma muito legal. Quero dizer para você que isso pode ser até um assunto de Enem, porque é um tema que permeia várias áreas, o social, o político, o cultural, o econômico. É um tema que você pode explorar em diferentes componentes curriculares. Então, capricha nessa redação, nesse texto maravilhoso para falar sobre essas características. Então agora eu vou apresentar para vocês a chave de resposta como um parâmetro para você saber se você foi no rumo na hora que você construiu o seu textinho aí da última questão, da questão 4. Então vamos lá ver a chave de resposta? Acompanha comigo aí. Então nós temos como chave de resposta, que vai aparecer aí no seu texto, precisa aparecer, compartilhamento de códigos. Então eu consigo identificar as características de uma tribo a partir dessas gírias, desses jargões, dos fatores comportamentais. Os elementos estéticos vêm muito forte aqui, tanto os hábitos quanto os elementos e as práticas sociais. E aí a gente consegue perceber que vai estar muito pontuado quando a gente fala dessas características. Aí você pode dizer assim, professora, vem aqui para a gente falar um pouquinho. Professora, eu senti falta aí que a senhora não falou da sensação de pertencimento. Professora, eu achei tão bonito falar sensação de pertencimento, a coletividade, a diversidade. Eu posso incluir no meu texto? Pode, porque ele vai estar dentro dessas características. E aí a gente fecha a nossa correção, agradecendo aqui, eu quero deixar agradecimento à professora Dani, que estava aqui com a gente nessa aula, foi muito legal. Quero dizer para vocês que nessa aula em específico a gente não tem prática, a nossa prática vai ser só o mexa-se, mas eu tenho certeza que você vai caprichar e vai mandar uma atividade bem legal. Estou aguardando aí o desfile para saber qual é a sua tribo. Manda no vídeo, professora, minha tribo é essa. Fiquei muito curiosa. Beijo no coração de vocês e até a nossa aula de revisão. Tchau, tchau.